Olá, boa noite. Violência em Jaboatão dos Guararapes. 2 dias seguidos com bandidos mortos durante assaltos. Áreas de risco no município. De cada 4 moradores, 1 vive em local vulnerável à inundação e deslizamento. Alagamentos em Olinda. Moradores de comunidades e estudantes universitários desenvolvem sistema de alerta. A estrutura dos prédios caixão, teste com fibra de vidro, aponta aumento da resistência desse tipo de construção. E no centro do Recife, fiéis aguardam a revelação do manto, que vai cobrir a imagem de Nossa Senhora do Carmo no encerramento da festa. Jaboatão dos Guararapes é a 4ª cidade do país com mais pessoas vivendo em situação de risco. É o que apontou um levantamento feito pela Universidade Federal de Pernambuco. O olhar para o alto é um pedido para o tempo não fechar. Dona Tânia vive há 2 anos assim, torcendo para não chover. A casa dela fica aos pés de uma barreira no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão. Quando a gente está tudo dormindo, está chovendo, a gente não sabe o que pode acontecer. Como aqui é barreira e esquecimento aqui, que não tem nada. Aqui não faz nada. Dona Maria de Lourdes tem problema de locomoção. O medo é de um dia precisar sair às pressas daqui. Falou na televisão que vai ter muito vento, né? E chuva também. Aí a gente fica com medo. Diante dessas coisas, cair a barreira lá em cima, as casas cair. Essa barreira faz parte das 394 áreas de risco mapeadas em Jaboatão. As comunidades que vivem em locais como esse vivem sem a garantia de que as coisas vão melhorar. Por aqui, até agora, só o básico foi feito, como aquele plástico colocado lá em cima. Hoje à tarde, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes recebeu a equipe da Universidade Federal de Pernambuco, que está desenvolvendo o plano para redução do risco de desastres em cidades do Grande Recife, financiado pelo governo federal. Participaram o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, integrantes do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, que realizaram o levantamento, Defesa Civil Municipal de Jaboatão, representantes do Governo do Estado, da Defesa Civil do Estado e Ministério das Cidades de forma virtual. O levantamento revelou que, em Jaboatão, 1 a cada 4 moradores está exposto a algum tipo de risco de desastre. São cerca de 160 mil pessoas vivendo em áreas onde há possibilidade de deslizamento de barreira ou inundação. O trabalho, que classificou os habitantes por grau de risco, identificou 160 mil moradores expostos a risco, o que representa aproximadamente 25% da população total do município. São 45 mil moradores em áreas de risco médio, 60 mil em risco alto e 53 mil em risco muito alto. Os bairros com mais setores em áreas de risco são Curado, Muribeca, Jardim Jordão e Sucupira. Jaboatão figura entre o 4º município do Brasil em termos de habitantes expostos a riscos de desastres. Então é um número expressivo, né? Uma área territorial de 9,5 km², mas sem dúvida é um instrumento agora atualizado para a gestão de riscos de desastres, com hierarquias, onde a Prefeitura vai poder atuar sobre aqueles que estão em situação de maior grau de risco. Agora, essa que foi a 2ª etapa do plano vai ser entregue à Prefeitura de Jaboatão. Já vamos atuar muito mais, na verdade, com a identificação do risco e partindo, na verdade, agora para trabalhar junto aos órgãos federativos, a exemplo do governo federal, governo estadual e captação de recursos, para intensificarmos diretamente essas ações onde realmente estão identificados os riscos de maior potencial no nosso município. Para quem aguarda, resta a expectativa de um dia viver de forma tranquila e segura. A gente só mora aqui porque não tem outra condição. Se tivesse, a gente não estaria aqui, né? A gente mora, mas com medo. Em Olinda, moradores de comunidades e estudantes universitários criaram um sistema de alerta de alagamentos para ajudar na prevenção de problemas causados pela chuva. Quem é do bairro de Rio Doce, em Olinda, sabe bem como é viver perto de um canal em dias de chuva. Problema seríssimo, alaga, a gente fica
sem poder andar de ônibus, porque é acesso para ir para a parada, enche. Isso daqui a água toma conta quando é tempo de chuva, né? Saber que agora existe uma tecnologia capaz de emitir alertas de alagamento é uma notícia que traz esperança. Uma coisa relativamente simples e que vai, como é que diz, dar um aviso, né? E as pessoas vão ficar cientes, né, do risco, né, do perigo. Né? O IA-Lagoa é uma ideia que usa a tecnologia e informações em tempo real para ajudar a evitar desastres e reduzir os prejuízos em comunidades mais vulneráveis de Olinda. A startup foi criada por jovens de uma associação da periferia e universitários que buscam enfrentar os desafios causados pela mudança do clima com inovação. É exatamente para facilitar que a população consiga ter dados em tempo real e de forma antecipadas sobre os alagamentos que podem impactar suas comunidades. Olha, gente, esse aqui é um dos 10 ecopostes que estão sendo instalados aqui em Olinda. Inclusive tem um sensor aqui dentro do canal que vai levar todas as informações para a Defesa Civil. Mas quem vai explicar melhor para a gente agora é o CEO, né, da startup, o Lucas. Bem-vindo. Lucas, inclusive vocês já estão recebendo esses dados. Como é que funciona na prática? A cada 5 minutos essa informação é enviada. Nesse momento está lendo 16 centímetros o nível do canal. Então, se começar a chover e o nível começar a subir, a Defesa Civil, na sua base, vai conseguir saber em toda a cidade como estão os níveis de alagamento e poder emitir alertas para a população, para o trânsito e tomar as medidas necessárias para adaptação e mitigação de riscos. É assim que a gente verificar que a cota está da volta de alagamento, a gente vai passar para a comunidade para que ela saia de sua residência, vá para locais seguros, que pode ser casa de parentes, casa de amigos, ou abrigo disponibilizado para a prefeitura. Os alertas serão enviados diretamente para os celulares dos moradores das áreas de risco. Para a Prefeitura de Olinda, a parceria vai ajudar a diminuir os prejuízos da população que hoje são atingidas por enchente. A gente vem aí utilizando de tecnologia e inovação para fazer a diferença na vida das pessoas, para que a gente consiga aí chegar até as pessoas de forma mais rápida, em parceria com a Defesa Civil, utilizando de novas tecnologias para a gente diminuir esses danos causados no período de chuva. Tecnologia feita na periferia para a periferia. É sobre a periferia ter um protagonismo dentro do processo de construção das políticas públicas, compartilhando para as comunidades informações em tempo real, para que elas consigam cada vez mais combater as mudanças climáticas que afetam as nossas realidades e, ao mesmo tempo, cada vez mais consiga ter vida digna para viver. Pernambuco tem 4 das 20 cidades brasileiras com os piores índices de saneamento. O ranking nacional foi divulgado hoje pelo Instituto Trata Brasil e apontou que os municípios investiram, em 4 anos, menos de 65% do que seria necessário para universalizar o acesso à rede de esgoto e água tratada. As 4 cidades pernambucanas que estão nas piores colocações são Olinda, Recife, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. Nenhum município do estado apareceu entre os 20 mais bem avaliados. O G1 tem uma reportagem completa sobre esse assunto. A estrutura dos prédios tipo caixão é alvo de muitos questionamentos desde a década de 1990, quando desabou o primeiro edifício na região metropolitana. O estudo de 2 pesquisadores pode ajudar a reforçar os prédios e evitar novos desastres. Jennifer e Isaac são engenheiros civis. Ela faz doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Ele é aluno de mestrado da UPE. 2 parceiros numa pesquisa que busca solucionar um problema grave e antigo: o desabamento dos prédios caixão da região metropolitana do Recife. A vida útil de um prédio caixão são 40 a 60 anos. Então os prédios caixões já estão chegando na cidade. E cada vez mais, se não houve essa manutenção, essa recuperação estrutural, esse cuidado, vai acontecer, infelizmente, cada vez mais episódios desse. E a gente não tem essa preocupação em relação a uma manutenção preventiva, a gente só faz uma manutenção corretiva ou, infelizmente, quando desaba. Assim que eu entrei no mestrado, eu resolvi, vou resolver um problema de engenharia que acontece no meu dia a dia e eu vou tentar resolver ou minimizar a maior parte desses problemas que acontecem. No laboratório do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, eles testam 15 tipos de paredes com espessuras, materiais e acabamentos diferentes. Estudam também as fundações desse tipo de edifício.
As fundações desses prédios caixões são em tijolos cerâmicos, não estrutural, e eles estão expostos a lençóis freáticos, ou seja, aquele tijolinho ele está a sua vida inteira exposto a um lençol freático relativamente alto. E, ao decorrer do tempo, esse tijolinho começa a se esfarelar, que é o fenômeno chamado EPU, expansão por umidade. A parede mais comum nas construções de prédios do tipo caixão, com tijolo cerâmico de 8 furos e reboco, é a primeira a ser testada na prensa hidráulica de 300 toneladas. Os pesquisadores usam também um equipamento que mede com precisão as fissuras. Com menos de 1 minuto de pressão, com carga de 10 toneladas, as rachaduras começam a aparecer e vão ficando cada vez maiores. O reboco e os tijolos se despedaçam e caem. A amostra de referência se mostrou frágil, o que já era esperado, então os outros estudos, outros ensaios, vão ter essa preocupação maior, né, para que a gente tenha realmente comprovar que esses materiais são úteis para o mercado, que é necessário que as empresas, a partir da nova legislação, fabriquem cada vez mais, para que a gente possa ter isso no mercado e amplamente difundido, para que a gente possa proteger nossas estruturas. O segundo teste é com uma parede reforçada com uma tela de fibra de vidro. Um material inovador e mais eficaz, apontado pelos pesquisadores como um substituto para os vergalhões de aço. Segundo os estudos recentes, a tela de fibra de vidro ela tem um comportamento que seria superior ao aço. Hoje em dia a gente faz muito reforço de fundações, de pilares, de viga, da estrutura em si, utilizando vergalhões de aço. Esses vergalhões, com o passar do tempo, têm uma vida útil e a partir do momento em que ele entra num processo de carbonatação, ocorre a corrosão das armaduras e essa corrosão das armaduras acaba enfraquecendo o aço, o que não ocorre com a fibra de vidro. A parede reforçada com a tela de fibra de vidro oferece resistência superior e demora mais para rachar. Só depois de 3 minutos sob pressão de mais de 8 toneladas de carga, as microfissuras começam a aparecer. Depois de 4 minutos e meio, o reboco começa a se despedaçar. A pesquisa começou em março do ano passado e deve ser concluída no início do ano que vem. Até lá, os pesquisadores vão realizar outras baterias de testes com diferentes amostras de paredes. Mais do que render artigos acadêmicos, essa pesquisa se propõe a encontrar uma solução viável economicamente para que os prédios caixão continuem de pé, sem ameaçar a vida dos moradores. Essa alternativa ela já é bastante utilizada entre a Europa e a Ásia. Investiguei esses trabalhos e resolvi trazer a nossa problemática brasileira. E os condomínios vão ter condições de pagar por esse reforço? Sim, esse reforço que a gente está executando, são vários tipos de reforços, a gente tenta fazer no custo por metro quadrado um pouco mais abaixo do mercado. Os pesquisadores precisam de apoio para continuar os testes. Seria mais recursos porque a gente conseguiria ampliar mais esses estudos, executar novas técnicas de reforço e quanto mais estudo a gente consegue ter uma dinâmica maior, aumentar o custo-benefício, porque infelizmente o recurso é um pouco mais abaixo e a gente é um pouquinho limitado a executar esses tipos de ensaios. O ministro da Educação visitou o Hospital das Clínicas no Recife. Luna Marques está ao vivo no local, vai explicar para a gente o motivo dessa visita. Boa noite, Luna. Oi, Maristela, boa noite para você e a todos. O ministro da Educação, Camilo Santana, veio direto de Brasília visitar obras aqui no Hospital das Clínicas, que funciona dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco, no bairro da Várzea, aqui no Recife. O ministro ele foi recebido pelo reitor da UFPE, o professor Alfredo Gomes, também pela vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, e pelo presidente da EBSER, Arthur Quioro. A EBSER é a empresa pública que administra o Hospital das Clínicas, que está vinculado ao Ministério da Educação. Lembrando que o Hospital das Clínicas é um hospital universitário, né? Teve anúncio de diversas obras estruturantes aqui para o hospital, mas eu vou focar nas que estão já mais em andamento. Então, o ministro acompanhou a inauguração da placa que marca a nova fase do Centro de Pesquisa Clínica, do HC. Esse centro passou por modernização, ganhou uma nova sala. É nesse espaço que o Hospital das Clínicas faz pesquisas de tratamentos assim inovadores, focados em doenças raras, né? Tratamentos que ainda não existem no mercado.
Foi a EBSER que investiu 500 mil nessa modernização e o governo federal, por meio do PAC, destinou cerca de 34 milhões para obras de prevenção e combate a incêndio e também a troca de instalações elétricas aqui no Hospital das Clínicas. Obras que devem durar até 2028 e, de acordo com o hospital, não deve afetar o funcionamento daqui, tá? Lembrando que o Hospital das Clínicas atende aí e faz cerca de 25 mil consultas por mês, todas pelo SUS. Vamos acompanhar o que falou o ministro da Educação, Camilo Santana. Acho que é o maior volume de investimento de uma reforma desde o hospital, desde 1979, o hospital que foi criado. São quase mais de 80 milhões de reais, hoje já em execução mais de 50 milhões de reais. E essa primeira etapa, principalmente investindo na infraestrutura elétrica, hidráulica, elevadores, enfim, subsolo, e também já em planejamento outras ações importantes, que é UTI, centro cirúrgico, enfim, o objetivo aqui é de sair de 374 leitos para 464 leitos, ou seja, 95 leitos a mais para atender, inclusive com UTI pediátrica. Esse é o objetivo. A gente aproveitou a presença do ministro da Educação para também falar sobre a deficiência no orçamento da UFPE, que, de acordo com o reitor da instituição, está com déficit de quase 24 milhões de reais. Isso por conta da redução no repasse de dinheiro pelo governo federal. Imagina que o orçamento da universidade este ano é menor do que o ano passado. Isso tem afetado o dia a dia dos alunos. O NE2 tem acompanhado essa situação. Vamos relembrar. Em março deste ano, estudantes reclamaram sobre a falta de estrutura das clínicas e laboratórios no Departamento de Odontologia da UFPE. Eles gravaram vídeos de vazamentos, falhas em equipamentos, ar-condicionado quebrado e até uma estudante usando a lanterna do celular para fazer um procedimento no paciente. A preocupação era com o atraso de obras e a suspensão das atividades práticas. No início de julho, voltamos à UFPE para mostrar que estudantes estavam revoltados com a queda de parte do forro do Laboratório de Anatomia do Centro de Ciências da Saúde. Ninguém se feriu, mas o acidente suspendeu as aulas práticas no local. O prédio ainda estava com banheiros quebrados e falta de água nos bebedouros. A gente também teve o laboratório de microbiologia interditado por condições inapropriadas de uso. Os problemas parecem recentes e isolados, mas eles são reflexos de um subfinanciamento da educação histórico. Dias depois, a UFPE apresentou o plano de contenção de gastos por causa das restrições orçamentárias. O reitor anunciou cortes nos editais de pesquisa, nas viagens, nos eventos e nas aulas de campo, além da redução de contratos com empresas terceirizadas de manutenção de ar-condicionados, estação de tratamento, poços, bombas de água, limpeza de prédios e veículos. Inclusive, hoje aqui, durante a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, alunos que estudam no Cefis, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Federal, também fizeram protesto, trouxeram faixas, falando sobre a precariedade do edifício. Vamos ouvir, então, a resposta do ministro sobre esse rombo no orçamento da Federal. Os anos de piores recursos orçamentários para as universidades federais foi 21 e 22. O reitor sabe disso. Então, nós estamos recuperando. É claro que ninguém pode recuperar tudo de uma vez. Mas hoje o orçamento das universidades é 61 bilhões e meio de reais, né, comparado a 52,8 de 2022. O reitor está recebendo a recomposição, ele sabe quanto foi aprovado no orçamento do ano passado, esse ano, quanto foi de corte e quanto é que estamos repondo agora. E qualquer dúvida, nós vamos sentar, o MEC sempre esteve lá à disposição, né, dos reitores, das universidades, para a gente discutir qualquer problema nas nossas universidades. Eu confirmei. Ao final da visita do ministro, eu confirmei com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco e ele disse que tem, sim, uma reunião agendada com o ministro para discutir, então, esse orçamento que está muito apertado. Imagina que a Federal só tem orçamento garantido para funcionar plenamente até
outubro. Novembro e dezembro ainda não estão garantidos. Isso com alguns cortes que foram anunciados, né? Desde pagamento com empresa terceirizada até editais de pesquisa. Bem, o ministro da Educação, Camilo Santana, continua aqui no Recife, porque amanhã ele vai participar do SBPC, que é uma sociedade, né, de pesquisa daqui, que essas reuniões que estão acontecendo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui no Recife. Maristela. Obrigada pelas informações, Luna. E o programa Universidade para Todos está com mais de 1.500 vagas abertas para bolsas de estudo em cursos nas áreas de ciência, tecnologia e matemática. A repórter Camila Torres tem os detalhes. Camila. São 1.560 bolsas oferecidas pelo governo do estado, edital lançado hoje, mas tem prazo para se inscrever e termina neste mês ainda, tá? Mauricélia Montenegro, que é a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado, traz mais informações para a gente começar logo falando desse prazo, secretária. Até quando? Boa noite. O edital foi lançado, as inscrições estão abertas hoje e vai até o dia 27 de julho. Lembrando que as inscrições são online, então no site proup.sect.pe.gov.br, para ninguém esquecer, proup.sect.pe.gov.br até o dia 27 de julho. E qual é o valor dessas bolsas? O valor das bolsas ela vai até R$ 500. E é um dinheiro que chega para o aluno ou é pago diretamente à instituição como desconto na mensalidade? Não, o valor é diretamente pago à instituição. Então, se você tem uma mensalidade menor do que isso, nós pagamos esse valor à instituição. Se o valor é um pouquinho maior, o que raramente acontece, o aluno arca com ele. Qual é o critério de seleção dos inscritos? Então, os alunos eles precisam ter estudado em escolas públicas do estado de Pernambuco e a renda familiar tem que ser de um salário mínimo por pessoa da família. Agora, ter estudado em escola pública, precisa ter terminado o ensino médio na escola pública para concorrer a essas bolsas? Precisa ter terminado o ensino médio em escola pública, sim, para poder concorrer às bolsas. Os alunos podem escolher entre 3 instituições de ensino superior ao longo do estado, vai desde aqui da região metropolitana, em Cabo de Santo Agostinho, até em Petrolina, passando por Salgueiro, Araripina, Palmares, Limoeiro. São várias instituições da escolha do aluno. Cursos de Ciência da Computação, ADS, Ciência de Dados, também nas licenciaturas de Química, Física e Matemática. Agora, são cursos presenciais, mas não necessariamente o aluno precisa morar na mesma cidade da instituição de ensino. Se ele tiver como fazer o deslocamento, tudo bem, né? Sim, claro. As nossas cidades, elas são geralmente cidades polo. Então, a cidade de Petrolina, se você tem a cidade, você mora ao redor, claro que você pode estudar em Petrolina. Se você mora em Cabo de Santo Agostinho e mora aqui na região metropolitana, pode estudar lá também, não há nenhum tipo de impedimento. Secretária, muito obrigada pelas informações. Lembrando, pessoal, o prazo para poder se inscrever acaba no dia 27 deste mês. Voltamos ao estúdio. E até sexta-feira estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Não é preciso pagar. O FIES financia a mensalidade de cursos superiores em faculdades particulares para estudantes. A renda bruta mensal familiar por pessoa deve ser de até 3 salários mínimos. Outros detalhes estão no portal único de acesso ao ensino superior. É por lá que o candidato deve fazer a inscrição. 2 suspeitos de assalto caíram da moto na fuga e um deles morreu no fim da manhã de hoje. A notícia está no G1 Pernambuco e você pode ler os detalhes apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu perto do terminal integrado de Cajueiro Seco, em Jaboatão. Eles roubaram uma bolsa com carteira e celular. Durante a perseguição policial, houve troca de tiros e os criminosos bateram com a moto num poste na Avenida dos Guararapes, em Prazeres. Recebemos vídeos que mostram a movimentação nesse momento. O garupa morreu no local e o condutor da moto está internado sob custódia da PM. Outros detalhes dessa história lá no G1 Pernambuco. E a Delegacia de Homicídios de Jaboatão investiga um outro roubo que terminou com um assaltante morto e outro ferido. A câmera de segurança do estacionamento da agência bancária registrou a ação ontem à tarde. A agência fica no bairro de Piedade. O primeiro a chegar é um carro branco.
Em seguida, um carro vermelho. Logo atrás, 2 homens numa moto, que já abordam o motorista do carro vermelho. A vítima desce e vai até o porta-malas. O bandido pega uma bolsa amarela com dinheiro e sobe na moto. É quando o motorista da caminhonete branca sai do carro atirando contra os bandidos. O garupa se desequilibra, cai da moto e corre. O piloto consegue sair do estacionamento. O homem morreu no local. O segundo suspeito foi encontrado ferido numa calçada próxima à agência. Ele está internado sob custódia da polícia. Apesar de ter sido uma ação rápida, o dinheiro que estava na bolsa não foi encontrado. A polícia acredita que os criminosos sabiam da movimentação financeira e não descarta a participação de outros suspeitos no assalto. E a polícia recuperou 201 celulares roubados e devolveu aos donos hoje. Os aparelhos foram localizados a partir do número informado pelos donos nos boletins de ocorrência ou no alerta celular, o sistema em que qualquer cidadão pode cadastrar os celulares que possui. A gente consegue não apenas uma ação na abordagem, mas identificar quais são aqueles aparelhos, aqueles celulares que estão efetivamente em poder de uma outra pessoa. A partir daí, se emite uma mensagem via WhatsApp para este aparelho, informando essa pessoa que ele está com o aparelho de forma indevida. Todos os aparelhos apresentados hoje foram entregues de forma espontânea à polícia. Em nenhum momento, ao receber essa mensagem da polícia, a gente vai pedir para que você clique em algum link, para que você faça algum pagamento. A pessoa que estiver de boa fé com esse telefone, ela tem toda a possibilidade de comparecer à unidade policial e aí esclarecer realmente se esse telefone está indevidamente com ela e devolver o telefone tranquilamente, sem nenhuma repercussão, vamos dizer assim, criminal contra essa pessoa. Depois do intervalo, a derrota do Sport para o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro e a revelação do manto que vai cobrir a imagem de Nossa Senhora do Carmo no encerramento da festa. O NE2 volta em instantes, agora às 7h32. NE2 de volta, vamos ver como fica o tempo no Recife, no interior. Em Palmares, na Mata Sul, faz sol com muitas nuvens durante o dia, mas não chove. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 26. Os ventos na cidade podem ter velocidade de 8 km por hora. Timbaúba, na Mata Norte, deve ter ventos mais fortes de 13 km por hora. A quarta-feira não será de chuva, mas o tempo fica nublado. A máxima na cidade pode chegar aos 28 graus. No Recife, a temperatura varia entre 22 e 26 graus. Pode chover rápido durante o dia e a noite. E os ventos, olha só, podem chegar aos 16 quilômetros por hora. E o manto que vai cobrir a imagem de Nossa Senhora do Carmo no encerramento da festa deste ano foi revelado aos fiéis há pouco. Mário Carvalho vai contar os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Mário, boa noite. Oi, Maristela, boa noite para você, boa noite a todos. Eu vou logo adiantando que o manto está muito bonito, viu? A gente está ao vivo aqui na Basílica, olha só, está lotada, está terminando nesse momento aqui a novena, onde acontece essa revelação do manto, né? Esse que é um momento de apresentação, é um dos mais aguardados pelos devotos de Nossa Senhora do Carmo. Já é uma tradição aqui na igreja e é um momento que sempre antecede a grande festa de Nossa Senhora do Carmo. O manto esse ano foi confeccionado especialmente para essa edição. É um resultado de um projeto idealizado por André Felipe Ralph, membro da Ordem Terceira do Carmo do Recife. A gente tem imagens de como está o manto. Ele foi apresentado agora há pouco aqui e a imagem já saiu daqui. A base do bordado foi produzida pela artesã Fátima Barbosa de Oliveira, devota de Nossa Senhora do Carmo, de Lagoas de Itaenga. E a gente tem informações sobre esse manto. A ornamentação com pedrarias ficou a cargo de Fábio Ítalo, especialista nesse tipo de manto. Ele é paraense, já confeccionou também mantos de
da imagem de Nossa Senhora de Nazaré para o Círio de Nazaré. Ele também participou da confecção do manto de Nossa Senhora do Carmo em 2024. O manto tem mais de 2.000 pérolas. E vamos conversar aqui com os fiéis para saber o que eles estão achando desse momento. Para você, o que representa esse momento aqui que antecede a grande festa? Um momento feliz da minha vida. De estar aqui agradecendo a Nossa Senhora do Carmo, todos os benefícios que ela tem feito por mim, todo o livramento que ela dá a mim, meu filho e minha família. Todo ano estou aqui agradecendo, pedindo a ela proteção e sua benção. O que o senhor achou do manto? É muito lindo, é uma coisa muito linda, é muito adorável que eu peguei nele. É totalmente feliz, a pessoa fica feliz, entendeu? Muito obrigado, tudo de bom. O que o senhor achou do manto? Boa noite. Bonito, muito bonito. Muito bonito. O senhor é devoto de Nossa Senhora do Carmo? Devoto de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião. Tem alcançado muita graça. Que bom. Porque vale a pena. Você com fé anda por dentro d'água e não se molha. Tudo de bom para o senhor. Queria mostrar a movimentação aqui na igreja nesse momento. Está acontecendo um momento de louvor, de cântico. E a gente tem outras informações sobre o manto, que ele tem 2.000 pérolas e cristais, né, que traz elementos florais, como rosas, lírios, orquídeas, escolhidos para compor uma estética harmoniosa. E olha só que interessante uma outra informação, o andor que vai conduzir a imagem esse ano também foi produzido exclusivamente para essa edição. Amanhã acontece, né, a grande missa campal, vai ser às 4h30 da tarde, depois o andor com a imagem e o manto sai em procissão pelas principais ruas do centro do Recife, e aí é aquele momento de procissão, de muita fé, que a gente sempre acompanha por aqui pelo centro do Recife. Maristela. Festa bonita por aí, hein, Mário? Boa noite para você. Futebol, o esporte segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ontem o time perdeu para o Juventude. A mesma comemoração, em ângulos e momentos diferentes, resumem mais uma derrota do esporte na Série A. Em Caxias do Sul, Juventude abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Gilberto fez de cabeça. O mesmo Gilberto que no segundo tempo marcou mais um. Juventude 2-0. O esporte segue como o único time que ainda não ganhou no Brasileirão. Em 12 jogos, foram 9 derrotas e 3 empates. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.